vou contar a história de Jonas. Jonas foi o mensageiro de Deus. Um dia, Deus disse para Jonas: vá para a cidade de Nínive e fale para as pessoas pararem de fazer coisas erradas. Mas Jonas estava com medo, por isso ele entrou no navio que ia para longe dali. De repente, começou uma tempestade. Deus mandou um peixe enorme engolir Jonas, mas ele não ficou machucado. Jonas se arrependeu e orou: do Senhor vem a minha salvação. Depois de 3 dias, o peixe cuspiu Jonas na praia. Jonas aprendeu a lição. Agora Jonas foi para Nínive fazer o que Deus tinha mandado. Rapaz, tudo bem com vocês? Vocês viram a história de hoje falando sobre Jonas? Olha só, um mensageiro de Deus que foi escolhido para falar do arrependimento ao povo de Nínive. O povo de Nínive era um povo que estava pecando muito, estava entristecendo o coração de Deus. Mas Deus tinha misericórdia com esse povo e mandou que Jonas fosse falar com eles para que eles se arrependessem. Mas Jonas não quis ir, Jonas teve medo de ir. E também Jonas achava que aquele povo merecia um castigo pelos seus pecados. Por isso ele resolveu fugir de Deus, resolveu fazer assim: não vou lá não, aquele povo ruim, malvado, eles merecem um castigo. E fugiu, mas vocês viram aí qual foi a consequência da sua desobediência, não é mesmo? No livro de Jonas, capítulo 1 e o capítulo 2, nós vamos poder conhecer aí um pouquinho mais sobre essa história. E eu marquei algumas coisas interessantes aí. Quando Jonas estava lá dentro do barquinho, aconteceu algo. Ele dormiu. A palavra do Senhor diz que ele foi ao porão e ele teve um sono profundo. E quando começou aquela tempestade, os marinheiros começaram a clamar cada um para o seu Deus, para que algo acontecesse, e começaram a jogar as malas, as coisas pesadas do barco, começaram a jogar no mar para que o barco ficasse mais leve. Um dos marinheiros desceu até o porão e viu que Jonas estava dormindo em meio à tempestade, uma tempestade terrível, né? Pensa aí, o barco balançando, correndo o risco de virar e todo mundo morrer. E Jonas lá no porão, dormindo um sono profundo. O marinheiro achou estranho, acordou Jonas, né, e perguntou o que estava acontecendo. E Jonas contou para os marinheiros que toda aquela tempestade era por conta dele, porque ele estava fugindo do Senhor Deus. Ele contou que ele era hebreu e que ele estava fugindo do Deus dele, o Senhor. Olha só, o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Isso está em Jonas 1:9. E os marinheiros que não conheciam a Deus passaram a temer o Senhor, ou seja, eles passaram a conhecer o Deus verdadeiro. Eles não conheciam a Deus, eles começaram a clamar a outros deuses. E quando eles acordaram Jonas, conversar com Jonas, eles passaram a conhecer o Deus verdadeiro. E olha só, no versículo 11 diz assim: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se já ia tornando cada vez mais tempestuoso. O que nós podemos fazer para que esse mar se acalme? E aí foi aonde Jonas fala para eles assim, me lancem ao mar. Mas aí aqueles homens temeram a Deus e antes de jogarem Jonas ao mar, eles fizeram uma oração que está aqui no versículo 14.
Diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Ou seja, pedimos ao Senhor que nós não venhamos a sofrer por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós o seu sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então eles estavam clamando a Deus, o verdadeiro Deus. Eles começaram a orar, porque eles não queriam, eles sabiam que eles precisavam jogar Jonas no mar, mas eles não queriam perecer, sofrer por isso. Eles não queriam sofrer pela morte de Jonas, porque o que se pensava? Nós vamos jogar Jonas no mar e ele vai morrer na tempestade. Mas Deus teve misericórdia da vida de Jonas e deu uma segunda chance a ele, fazendo o quê? O que foi que aconteceu? Eles jogaram Jonas no mar. E aí, que nem nós vimos na história, ó, um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou ali dentro do ventre, dentro da barriga do peixe, 3 dias e 3 noites. Olha só. E aí, o que aconteceu na barriga daquele peixe durante 3 dias e 3 noites? Será que aconteceu? Com certeza Jonas sentiu medo, Jonas se sentiu angustiado. Não deve ter sido uma boa experiência, né? Deve ter sido algo ruim, né? Pensa o cheiro daquele peixe, aquela barriga, né? Mas aí Jonas, no capítulo 2, diz que Jonas fez uma oração. Ele começou a orar ao Senhor. Ele se arrependeu de não ter obedecido a Deus. E ele diz aqui em sua oração, olha só: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ele começou a orar ao Senhor. Ele sabia que Deus podia ouvir, independente dele estar dentro da barriga do peixe. Deus poderia ouvi-lo, independente de onde você estiver, independente de onde eu estiver. Deus nos ouve. Mesmo lá na barriga do peixe, do grande peixe, Deus ouviu a oração de Jonas. Jonas se arrependeu. Então, onde nós estivermos, nós precisamos nos arrepender nos nossos pecados, fazer as nossas orações, buscar o Senhor, clamar ao Senhor e Ele vai nos ouvir. Essa história nos ensina muitas coisas. Uma delas sobre a obediência, né? Nós precisamos obedecer ao Senhor. Jonas não obedeceu e houve uma consequência ruim. Nós precisamos obedecer a Deus. E a segunda delas é sobre a oração. Os marinheiros clamaram ao Senhor. E aí, Deus teve misericórdia de Jonas e enviou o grande peixe para que ele ficasse ali e tivesse uma segunda chance. E Jonas se arrependeu, falou com Deus, clamou ao Senhor. E aqui no versículo 9 diz assim: mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas sabia que aquele momento era um momento que só Deus para salvar a vida dele. Não importa a situação que eu e você estejamos passando, não importa o que esteja acontecendo aí na sua casa, o Senhor é a nossa salvação, Ele é quem nos resgata. Não importa onde a gente esteja, o Senhor nós podemos clamar e Ele vai ouvir. E olha o que diz o versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Nossa, né? Olha só. E aí Jonas, Deus falou com o peixe. Depois da oração de Jonas, Deus disse para o peixe para que ele vomitasse Jonas. E ele vomitou. E assim Jonas foi para Nínive, falou do arrependimento. O povo de Nínive se arrependeu e eles foram salvos. Então é isso que Deus está nos ensinando hoje. Primeiro, que nós devemos obedecer a Deus.
obedecer a sua palavra. Segundo, sobre a oração, busque ao Senhor, ore, fale com Ele, não importa a situação que você esteja passando, não importa o que esteja no seu coração, não importa onde você esteja, em casa, na rua, no carro, na escola, fale com Deus, peça ajuda ao Senhor, peça a Ele para te guardar, não se esqueça de falar com o Senhor, porque Ele nos ouve. Que Deus abençoe e até a próxima.